outro período da história, pessoas e empresas tiveram que se reinventar num espaço tão curto de tempo. Neste cenário, o RH assume o protagonismo como designer de experiências para promover a transformação tecnológica a partir da cultura, das relações pessoais e de seus parceiros de tecnologia. A Techware é uma HR Tech com mais de 30 anos de experiência, levando o que há de mais inovador em tecnologia para a folha de pagamento e gestão completa do capital humano. Desde o início, acreditamos que o mais importante de um projeto de TI são as pessoas. Só assim deixamos de ser apenas um software para ser um verdadeiro parceiro de negócios. Pessoas e tecnologia são a nossa essência. Inovação, o nosso combustível. Venha para o novo. Venha para a Techware. Primeiro dia aqui do RH Talks, a gente falou sobre muita coisa durante o dia hoje, bastante coisa aconteceu por aqui. Acho que deu para vocês liberarem um arsenal de coisa aí de anotações. Então posta aquela foto do caderninho, da anotação, aí tudo que vocês anotaram e principalmente, o que vocês já conseguem aplicar nos próximos dias, o que vocês levam de ensinamento dos conteúdos até agora. Comenta aqui no chat que eu adoro ver depois, para ver se aquilo que saiu dessa cabeça e do time que ajuda a gente a construir, se faz sentido realmente no dia a dia de vocês. Algumas opiniões são um pouco polêmicas, Rui, mas algumas vezes é bom a gente dar aquela provocada. E agora a gente vai falar um pouco sobre... A gente falou de dados, a gente fala de dados, inteligência artificial, e normalmente se remete ao processo de recrutamento e seleção, fala de employer branding, fala de people analytics, e existe alguém que fica um pouco esquecido nessa história, que é o berço do RH, que é o departamento pessoal, gente, o famoso DP. Todo mundo acaba esquecendo um pouco dessa área, que é fundamental. O RH nenhum funciona sem ele. Afinal, ele roda uma das partes principais e onde dá bastante problema, que é a famosa folha de pagamento. Inclusive, já está chegando nos dias, eu nunca coloco o RH Talks lá pelo dia 28, 29, 30, porque eu sei que o RH está arrancando os cabelos nessa hora, rodando a famosa folha de pagamento. Porque se der erro, a gente sabe que causa na companhia inteira, né? Já der greve... O pessoal vai fazer motim porque deu erro no principal ponto aí, que é todo mundo está esperando seu salário, seus benefícios. Então, estou aqui com o Rui da Techware, que vai falar um pouquinho para a gente sobre, primeiramente, como que o DP traz essa questão da inteligência artificial, se realmente é o momento de aplicar, em quais pontos que eu posso ter esse cuidado. Então, Rui, quero te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco... Ele estava me contando aqui, gente, que ele está desde que a Techware nasceu, então desde que tudo era cabo. O pessoal fala que desde que tudo era mato, mas quando a gente vai pro ramo de internet é desde que tudo era cabo, que era a época que, né, não existia Wi-Fi, nada, era tudo no cabo mesmo, Rui. Verdade. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é todo nosso aí, vamos tentar colaborar um pouquinho aí sobre o outro lado do RH, né? A área de quem faz o produto, né? Aquele pessoal que fica escondido atrás do balcão, né, que a galera adora, tipo, vou lá no RH agora porque não caiu alguma coisa, mas vamos lá. Entender primeiramente, existem pré-requisitos para a adoção da inteligência artificial dentro das... Eu não gosto muito do termo subsistemas, eu prefiro os produtos de RH mesmo. Legal. É assim, vamos voltar um pouquinho aí para a gente entender esses pré-requisitos, né? Na verdade, a inteligência artificial é um sonho na área de tecnologia desde que ela começou, né? Desde a década de 50, coisa e tal. O que a OpenAI fez lá no finalzinho de 2022 foi empacotar tudo isso e democratizar. Então, a partir de 2022, qualquer pessoa que tivesse acesso à internet passa a ter acesso à inteligência artificial. Isso deu um boom na área de desenvolvimento de software, porque, gente, agora a gente pode, né? E aí o primeiro boom, claro, foi voltado para ferramentas de produtividade, né? Então, o ano passado todo, assim, foram desenvolvidas N ferramentas de produtividade, né, que fizeram aí com que várias atividades tivessem uma aceleração. Mas, né, é o que você falou,
tem o arcabouço aí, né, da área de DP, que tem uma riqueza gigante de informações, são dados cadastrais, valores, timesheet, apontamentos, né? Uma série de informações que agora sim, elas precisam de alguns pré-requisitos para a inteligência artificial trabalhar com ela, que são uma curadoria de dados, uma preparação da própria área de RH, de entender que agora ela é o responsável o quanto que aquela informação vai ser boa para uma inteligência artificial, o quanto que ela vai treinar uma inteligência artificial para te dar uma resposta legal. Porque a inteligência artificial trouxe, junto com ela, uma série de alucinações de informação. Quando começou o ChatGPT, perguntaram lá, onde morreu Senna? Ah, morreu em Interlagos. Por quê? Ela tinha lá, voltado dentro dela, a maior parte da importância do Senna em Interlagos. Então, é assim, agora o RH passa a ter pré-requisitos de formação, pré-requisitos de domínio da situação, para que tenha realmente boas respostas e tenha uma qualidade grande aí de entrega dessas informações, né? O fiel da balança ainda continua sendo um humano. Continua sendo humano. Quem é um pouquinho mais antiguinho de mercado vai lembrar daquelas áreas de DP que lembra aquele monte de arquivo que tinha? Lembro, puxei muita gaveta. Aqueles gavetões, tipo assim, nossa, peraí, preciso de uma informação do Rui. Ia lá o profissional do DP cavocar nas pastas e não tá na pasta e se perdeu. Na inteligência artificial, na era da tecnologia, se a gente também não salva e não valida informação... Não existe inteligência artificial sem dados, né? Então, o dado está lá nos armários, né? A gente tem que trazer ele com qualificado para cá. Então, a gente precisa entender, acho que a lógica por trás, eu tenho falado bastante, Rui, de a gente entender a lógica, qual pergunta eu quero fazer, qual resposta eu quero ter. O segredo está na pergunta e a gente ser o fiel dessa balança no final, porque a alucinação não falta. Não falta. ChatGPT traz fake news também, gente. Então, só para ficar ligado aí, não é porque ele escreve bonitinho, seja ChatGPT, seja Gemini, seja qualquer outro nome de inteligência artificial, ele está num processo ainda de machine learning, ele está aprendendo muita coisa. E aí, como, né, mais do que qualquer outro lugar do mundo, e aí eu vou puxar os nossos brasileiros, somos muito criativos para criar coisas não tão boas com as tecnologias. E na verdade tem um cuidado que tem que ser muito grande da gente não trazer velhos preceitos, conceitos, né, para esse machine learning, né? A gente vem aí mudando várias coisas na sociedade e que a gente precisa também trazer isso para dentro da inteligência artificial, porque senão também dentro dela, ela é só uma repetição daquilo que ela é ensinada, esses conceitos também vão perdurar lá, né? Ela aprendeu com o ser humano, né? Ela aprendeu com o ser humano, né? Apesar de buscar em infinitos lugares, são seres humanos que produziram toda a informação que ela está tendo acesso. É isso. E aí, qual o tempo, o ritmo ideal para adotar a tecnologia nas empresas? E principalmente aí para você trazer isso para o seu time de dev, né? Então, às vezes, nossa, descobri uma solução maravilhosa, quero implantar amanhã. Eu gosto muito de um livro, ele tem um título interessante que é Rápido e Devagar, né? A gente tem que ser rápido porque realmente ela é uma transformação muito acelerada e de um ano para o outro ela cresce exponencialmente. Então não dá para ficar esperando o bonde passar, né? Mas ela tem que ser devagar, daquilo que a gente estava falando na pergunta anterior. A gente tem que ter a análise correta de fazer as coisas, tem que ter o respiro. Lá na Tecor a gente fala que uma grande decisão a gente tem que ter uma noite no meio para maturar aquela informação, né? Eu acho que sim, a gente tem que dosar aí a velocidade com que a gente vai fazer as coisas para não perder o bonde, né? Mas sempre com responsabilidade, com calma, com uma análise profunda, né? E com treinamento. Eu acho que o treinamento vem desde a pessoa que faz o software até o usuário também, né? Esse é uma novidade para todo mundo, né? Eu estava aqui pensando, quando eu estava vindo para cá, esse é um tema legal, porque, assim, não existe o PhD. Estamos todo mundo aprendendo junto. Apesar que no LinkedIn já tem especialista em ChatGPT, né, gente? Uma barra pro caso. Então. Mas é sobre o ChatGPT, né? Sobre a inteligência artificial. Todo dia a gente descobre o quão maior ela é,
né? A gente começou assim com vai atender isso, aquilo, vai atender produtividade. E aí foi crescendo o tema, né? Hoje já estão falando em extensão da inteligência, né? Que ela nunca vai ser uma inteligência que vai sobrepor o humano, mas sim ela será uma inteligência que vai nos ajudar nas tomadas de decisões, coisa e tal. Então, o tempo, assim, a resposta é rápido e devagar. É que ela nunca foi tão alimentada quanto agora, né, Rui? Sim. Porque eu já falei num outro conteúdo que é a primeira vez que ela se tornou democrática. Sim. Qualquer ser humaninho pode abrir seu computador, ir lá e mandar, escreve um texto sobre isso ou corrige isso aqui para mim. Verdade. Antes ela estava restrita a grandes companhias, então um pequeno grupo, e hoje ela está aberta para qualquer um de nós que quiser usar. Por isso que ela está aprendendo com muita gente e nem sempre está aprendendo com informação fidedigna. Então, volta no ponto da gente precisar ser o fiel da balança ainda nessa história. Sim. Eu costumo dizer que essa é a revolução, né, mais democrática que já teve. A gente já teve algumas revoluções. A internet veio, tinha um custo alto, eram poucas pessoas, a pessoa tinha que ter um computador, né? Assim, o smartphone chegou num custo altíssimo, era difícil as pessoas terem acesso. Hoje, basta você ter acesso à internet. Você está lá, para mim é uma revolução mais democrática que existe aí. E acho que existe toda uma pressão midiática e de gestão, alta gestão, para que o RH adote inteligência artificial. RH e DP, aqui eu tô falando. Apesar de, assim, eu não concordo com a separação, tem muita gente que separa RH e DP, eu acho que são coisas... é a mesma área, estão dentro da mesma área, com objetivos um pouco diferentes, mas existe toda uma pressão que você tem que adotar, que você tem que fazer. Gente, é uma evolução importante, mas calma, vamos devagar, né? Então, qual que é a tua visão aí sobre essa pressão que existe de vários lados para que o RH, o DP, adotem, nossa, preciso ser um RH com IA. Um RH gourmetizado com IA agora. Na verdade, Léo, a pressão existe sobre todo mundo, né? Todo mundo tem que, pelo menos, ter entrado no ChatGPT e feito alguma coisa. Tem que ter uma conta lá, pelo menos. Tem que ter uma conta lá, né? Eu acho que menos. A gente tem que realmente respirar no assunto. É um assunto importante, é um assunto que vai transformar aí o futuro. Eu acho que a gente não pode dar as costas para ele, não, né? Mas a gente tem que estar certo de que é uma coisa que a gente tem que fazer com parcimônia, com calma, para não cometer erros que depois fica mais difícil de corrigir. Né? Um aprendizado errado, para corrigir, talvez você tenha que zerar e começar tudo de novo. Né? Então, assim, essa pressão sobre o RH, para mim, assim, ela é importante porque o DP, o RH, ele detém muitas informações que são estratégicas. Então, assim, tem que ter a velocidade para chegar. Mas não pode ser uma pressão ao ponto de fazer as coisas não terem sucesso ou não chegarem no resultado que realmente é preciso. Ou virar só um check nas tarefas do dia, sem estratégia nenhuma, porque sem muitas objetivo vezes nenhum. é abandonado, né? Quando vira um check, fiz, legal, mas não ficou legal. Então, assim, eu usei a primeira vez, não deu muito certo, usei a segunda, não foi muito bom. Acaba sendo uma ferramenta que cai em desuso, e o que não é o caso. A gente precisa realmente fazer ferramentas boas que nos auxiliem estrategicamente, né? Aquilo que a gente falou no começo, né? Ela começou muito como produtividade, agora ela já está partindo para o estratégico. É ser a ferramenta estratégica, né? Então, é assim, a pressão tem que realmente existir, mas não tem que ser uma coisa a ponto de dar errado. E acho que o cuidado, assim, que tem o lado que as pessoas também distorcem um pouco. Eu já vi o feedback, avaliação de desempenho, e o gestor mandou o ChatGPT escrever. Aí, gente, né, perdeu a função do feedback, perdeu completamente o objetivo desse negócio. Pois é, né? O intuito da ferramenta não é ela decidir por você, ela fazer por você, ela te auxiliar, ela te acelerar, né? Então eu acho que é aí que entra o grande ganho do RH, né? O RH vai deixar de fazer algumas atividades que eram bem mecanizadas, processuais, para ser mais estratégico, para ele poder tomar
visualizar a empresa com um olhar diferente, visualizar as pessoas com um olhar diferente, ter tempo para isso, né? Uhum. Eu acho que esse é o grande da inteligência artificial. Hein? E até eu gravei um conteúdo com o Bruno, não, com o Bernardo, da IBM, dos cuidados de usar a inteligência artificial. Cuidado, a gente não vai pegar sua folha de pagamento e subir lá, né, para ela analisar. Lógico, né? Tem LGPD aí, né, gente? Tem que lembrar sempre que LGPD é forte, os dados não podem ser expostos, né? Então, assim, tem uma série... Mesmo, não só os dados cadastrais de um funcionário, mas os dados da própria empresa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesses projetos aí. Aquela velha dica, né? Se o produto é de graça, se você não paga se você não é cliente, você é produto. Se você não está pagando para usar, alguma coisa aquela plataforma está ganhando com você. Nem que sejam os dados que você colocou lá. Sim. Então, já temos casos de vazamento de informação, que alguém subiu um relatório estratégico da empresa e mandou o ChatGPT fazer o resumo. Beleza, facilitou a vida dele. O que ele não sabia é o que viria depois. Que a partir do momento que ele colocou lá, tornou público, a maquininha está usando para... Quando você manda produzir um conteúdo sobre a Techware... Então, conforme o relatório da Techware, tivemos... Então, torna público. Então, tem que tomar esse cuidado. Algumas coisas ainda são nossas. Então, como a gente também falou em outros momentos aqui, no começo do processo está um ser humano, no final do processo também. No meio disso tudo pode ter a inteligência artificial ajudando na tarefa do dia a dia. Quero descrever o job description do cargo, por exemplo. Ela pode fazer e você vai validar, você não vai pegar aquilo como verdade e levar. Até porque para um job description, para fazer um cargo, você tem que passar por um gestor, para ver se está aderente com o que ele está pedindo. Lá no DP, quais tarefas eu posso automatizar do meu dia? Tá, mas para automatizar eu preciso entender a lógica antes para eu configurar direito, não é só... E testar, e ter a capacidade de conferir depois, né? Não basta só automatizar, né? Será que está correto? Será que não é uma alucinação? Né? Será que não tem um desvio grande, né? Então, assim, é mais uma ferramenta que vai acelerar os processos, mas ela não é um substituto. Eu acho que é isso que tem que ficar como um grande aprendizado aí. Né? Ter essa consciência que é um facilitador. Por mais que a gente receba, acho que desde que surgiu o bichinho aí mais comum, vai roubar meu emprego. Gente, calma. Algumas carreiras vão desaparecer, outras vão surgir. Cabe a mim entender se eu vou me aperfeiçoar para uma nova carreira ou se eu vou construir a minha lápide no mercado corporativo, né? Realmente algumas carreiras vão terminar, mas a pessoa que entender a importância da inteligência artificial, né? Entender a utilização dela, como utilizar, como solicitar, fazer os prompts, né? Como solicitar as coisas na inteligência artificial, vão surgir várias novas carreiras em que ela pode ser aproveitada, né? Eu tenho visto aí repórteres que estão virando curadores de informação lá de modelos do ChatGPT, né? Ele deixou de ser repórter para ser um curador, né? Então, assim, profissão é o que não vai faltar. O que a gente não pode é dar as costas para a inteligência artificial, né? Ela realmente chegou. Ou o famoso hater da inteligência artificial. Não, porque isso não serve. Gente, o mercado inteiro está adotando. Não adianta lutar contra. Algumas coisas ele precisa de ajuste, ainda está em processo de evolução, como qualquer outra coisa na nossa vida. Mas ter o cuidado ao usar e reforço de novo. Tem um ser humano no começo, tem um ser humano no fim, que é capaz de julgar. E muitas vezes as falhas acontecem porque esse ser humano não faz a pergunta certa, ou não confere se a resposta está certa. Sim. Confia que aquela tecnologia vai dar a resposta certa. Até voltando um pouco para trás, numa planilha de Excel, se você errava a fórmula, você pagava menos para o funcionário lá no final da história. Pagava menos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era o caos quando erravam a comissão. E não era difícil de acontecer. Geralmente comissão é caos, né? É o caos. Errar. Eu fui mexer num filtro, pronto. Esculhambava com a planilha inteira. Por que com a inteligência artificial não aconteceria a mesma coisa se eu não dei o comando certo, não fiz a pergunta certa? Então, seja você de qualquer especialidade dentro do RH, do DP, do próprio RH, Employer Branding, People Analytics, a inteligência artificial é um auxiliar.
Ela não vai tomar as decisões no seu lugar e não dá para confiar 100% nela, porque ela ainda está aprendendo. Digamos que, se eu for comparar, ela é um estagiário hoje no mercado de trabalho, talvez. Eu acho que é por aí, né? Eu costumo dizer que ela é um bebê que nós assim, é um bebê que tem uma QI acima do normal, uma super inteligência, mas que nós estamos precisando ainda educá-lo. Não é porque ele tem uma super inteligência que ele não precisa ser criado, educado, né? Mostrado o caminho. Então, né? Eu acho que é por aí. assim como você recebe o estagiário lá no começo da carreira, que você tem que moldar o bichinho e isso. também aprender a lidar com ele, agora a gente está aprendendo a lidar com esse novo universo que não tem nem... acho que vai dar 2 anos em outubro que surgiu Isso, de forma democrática. Eu não estou falando da inteligência artificial como um todo. A inteligência artificial generativa foi liberada para todo mundo em outubro. Então vai dar 2 anos agora em outubro. Então a gente tem um processo bem curto ainda do que a gente sabe do que ela faz ou não. Estamos descobrindo o que ela é capaz ainda. Né? E ela aprendeu muita coisa nesse período, né? Com certeza. Rui, quero te agradecer por trazer um pouco dessa provocação de quem já conhece e acompanha esse assunto há bastante tempo e trazer para esse RH essa visão de que vamos devagar e que a gente sempre vai precisar do ser humano. Legal. Prazer foi nosso, né? Espero ter contribuído aí e mostrar o outro lado, o lado de quem produz software, que nós estamos juntos e vamos crescer juntos aí. A ideia é aliar tecnologias, gente, não é? É isso aí. A tecnologia que a gente já conhece com a inteligência artificial.